deste mês muito especial para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Luzia, que estará no dia 20 do mesmo, completando 65 anos oficialmente como uma igreja institucionalmente estabelecida aqui no município de Santa Luzia. E, como falei, nada melhor de conversar com os cabeças, os líderes que, no contexto histórico, eclesiástico e ministerial desta igreja, tem com certeza muito a dizer, embora o espaço aqui e o tempo que a gente dispõe para o vídeo, para a entrevista, não é o tempo necessário para se tratar de detalhes que essa história envolve. E eu me sinto nesse momento muito feliz, muito honrado por estar de alguma forma participando dessa história, né? Desde 98 para cá, já mais de 20 anos, né? 22 anos que a minha história de fé, né, se confundiu com a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Tenho 24 anos de fé, 2 foram um período que eu diria pré-luziense, né, no sentido de igreja, e aqui comecei a desenvolver a minha vida cristã, tendo o privilégio de ser encaminhado para o trabalho da liderança da igreja, os trabalhos de caráter mais voltados para a liderança da igreja, tendo o privilégio de estar sob a liderança espiritual deste homem de Deus desde 2001, agosto de 2001, esse servo do Senhor que está aqui ao meu lado, pastor Josimar Lima Silva, que é o nosso líder, nosso presidente da Assembleia de Deus em Santa Luzia, já há pouco mais de 19 anos e alguns dias, pois fez esses 19 anos agora em agosto. E nada melhor do que a pessoa do nosso pastor, que já tem essa vasta experiência histórica, administrativa e de liderança desta igreja, está falando algo também para contribuir com esse trabalho que estamos fazendo aqui em homenagem a esses 65 anos da Assembleia de Deus. E quero aqui dizer ao pastor Josimar, paz do Senhor. É uma alegria poder estar sendo recepcionado aqui pelo Senhor nesse momento que eu considero muito especial para a história da igreja aqui nesta cidade. E vamos iniciar aqui essa entrevista, né? Eu gostaria do Senhor de tecer aqui o fio da meada a partir de uma pergunta que eu quero expressar aqui para o Senhor. Para o Senhor, o que significa inicialmente e também ao longo da história do Senhor aqui nesta cidade, essa data que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus estará completando agora, dia 20, próximo deste mês? O que significa ela para o Senhor? O que ela diz? O que algo especial o Senhor pode descrever a respeito dessa data e dessa história, né, no contexto administrativo e eclesiástico desta tão amada denominação Igreja Local aqui em Santa Luzia? À vontade, pastor. Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos com a paz bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quero externar aqui a minha alegria, gratidão a Deus, em primeiro lugar, e a esta igreja, e, para quem não sabe, a este filho. Todo pai, ele tem prazer com os filhos, principalmente quando os filhos procuram satisfazer, trazer alegria para os seus pais. E pela bondade divina, nós já temos alguns filhos no ministério, né? Bem claro, né? E o pastor... Tá mais negócio aí, assim. Que filho, onde foi que esse filho nasceu? E o pastor Rubem é o filho mais velho, né? Ou melhor, o primeiro filho, o primogênito, graças a Deus por isso. E respondendo a sua pergunta, eu diria em primeiro lugar que nós temos que olhar a igreja, primeiramente, em dois ângulos, duas vertentes. A igreja como organização e a igreja como organismo. Tanto uma como outra requer compromisso, requer responsabilidade,
requer sinceridade, requer obediência e dedicação. A igreja, como organização, ela é uma entidade que tem uma personalidade jurídica e que tem os seus deveres e suas obrigações, responsabilidade e assim por diante. E a igreja, como um organismo vivo, que é constituído de pessoas, cidadãos, mas que acima de tudo tem um compromisso com o céu. E pela bondade de Deus, nós somos constituídos por Deus para estar à frente do seu trabalho, à frente do rebanho do Senhor. E quero dizer que o que Deus tem mais importante, o que Ele tem de mais importante aqui na Baixa Terra, não são os prédios. E observe que, para a glória de Deus Pai, nós temos muitos prédios bonitos da Assembleia de Deus. Mas o que Deus tem mais importante não são os prédios, não são os bens materiais. O que Deus tem mais importante aqui na Baixa Terra são pessoas, são vidas, são almas que foram redimidas, que foram compradas, que foram resgatadas, que hoje estamos caminhando em direção aos céus de glória. E como bem falou o pastor Rubens no início da sua fala, agora 19 de agosto, nós completamos pela bondade de Deus 19 anos que estamos nesta cidade, 19 anos que estamos à frente da igreja junto com os irmãos. Ninguém trabalha sozinho, ninguém cresce sozinho. Tudo que temos conseguido, que temos alcançado, porque temos parceiros, que temos irmãos, amigos, companheiros. E quero de antemão dizer da minha alegria e prazer em morar nesta cidade, que quer dizer que sou luziense pelo título conferido pela Câmara Municipal, e luziense também de coração. E assembleano, eu não digo de pé roxo, mas assembleano mesmo, de amor mesmo, de amor. E a responsabilidade é grande, compromisso é grande, mas sempre nós temos os Josués e temos os Arãos, que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, nos estimulando, e em tudo, em todos os momentos, que não são só flores, é claro e evidente, é trabalho. Quando se fala em trabalho, tem luta, tem adversidade, tem tantas coisas, mas não deixa de não ter o agir de Deus. E Deus diz na sua bendita palavra que agindo Ele, quem impedirá? A princípio, é isso aqui. Pois bem, queridos, então essa panorâmica já é algo muito especial, pois revela o quanto a história da Assembleia de Deus em Santa Luzia é marcada por fatos, por realizações que, como bem disse nosso pastor Josimar, e acredito que ainda vai na sua fala, ainda continuando essa entrevista, a realidade da Assembleia de Deus em Santa Luzia, não com nenhum demérito aos demais líderes que já assumiram essa honrada igreja, que foram líderes que dignamente conduziram o povo de Deus ao longo dessa história que ela vem construindo, homens à semelhança do saudoso pastor Manuel Ferreira Braga, que junto ao pastor Josimar foi e é um dos líderes que mais tempo ficou junto à liderança desta igreja, conduzindo o povo de Deus nesta cidade, o que demonstra que a Assembleia de Deus é uma igreja acolhedora, que ama os seus pastores, que abraça os seus líderes e que dá as mãos a eles para juntos promoverem o reino de Deus. E a verdade desse fato é que nosso pastor já está com quase 20 anos à frente desse trabalho, provando isto. E, como disse, essa realidade do trabalho da IADESLE ao longo desses anos, ela teve, na verdade, uma mudança de paradigma, eu diria assim, antes e pós-pastor Josimar, pois é sabido de todos na Assembleia de Deus em Santa Luzia que pastor Josimar, este que está aqui ao meu lado, na verdade, este que eu estou ao lado dele, nessa oportunidade, é
mudou completamente a cara da Assembleia de Deus em Santa Luzia para melhor. O que era bom ficou ainda melhor com a administração do nosso líder, pastor Josimar, que sempre tenho dito, na presença dele, na ausência dele, tem tido uma liderança marcada pela generosidade, uma liderança visionária, e de tal forma que hoje a obra do Senhor nesta cidade tem se ampliado e ocorrido que nesta ampliação o trabalho tem se proporcionalmente à realidade da cidade alcançado todos os cantos, todos os bairros, de maneira que dificilmente em um bairro da nossa cidade não tenha crente servindo ao Senhor em congregações próximas a esses convertidos. E isso é algo marcante, eu diria assim, pessoalmente para mim, como uma pessoa que é recém-chegado nessa igreja, pouco antes do pastor Josimar ter assumido esse trabalho, que deu para conhecer um pouco da história antes e da história depois da chegada do pastor Josimar à liderança desta igreja. E uma outra pergunta, pastor Josimar, que eu sei que são muitas coisas que vêm à mente, são muitas coisas que a gente experimenta da parte de Deus e que ao longo desses anos Deus permite e nos dá a alegria de experimentar, né, de desfrutar com Ele e no contexto da sua obra, muitos fatos marcantes na vida da gente, né, como pessoa, como servo de Deus, como líder. E eu perguntaria para o senhor, desses 19 anos até aqui, desde 2001, de agosto de 2001 até aqui, eu sei que muitos fatos marcantes o senhor experimentou, o senhor vivenciou, o senhor teve experiências com Deus, com a sua obra aqui nesta cidade. Cite aí alguns que o senhor considerar mais importante, assim, que para o momento aqui, né, para o espaço, seja, vamos dizer assim, o que o senhor destacaria, né, nessa história. Muito bem. Antes de ir direto da tua pergunta, eu diria o seguinte: a história da Assembleia de Deus em Santa Luzia é uma história muito bonita, muito interessante, marcante, impactante. Dia 20 próximo, em nome de Jesus, nós estaremos completando 65 anos de igreja organizada, mais velha do que a própria emancipação do município de Santa Luzia. Verdade. Mais interessante é que durante esses 65 anos, para a quantidade de anos e quantidade de pastores líderes, foram poucos pastores que passaram por aqui. Isso já diz muita coisa. Verdade. Já diz o quê? Que é uma igreja acolhedora, uma igreja amiga, uma igreja companheira, uma igreja que está sempre, que sabe cuidar dos seus líderes. E ainda, quando nós fomos transferidos para cá, eu não queria vir para Santa Luzia. Onde eu estava bem, achava que estava muito bem, e queria permanecer lá. Mas na época o nosso pastor presidente bateu o pé e eu tive que vir mesmo. E fui transferido. Eu tinha uma preocupação. A Assembleia de Deus de Santa Luzia, uma igreja liderada pelo pastor Braga. Quem é que não sabe quem é o pastor Braga? Um mestre. Um legado que um professor mesmo de mãos cheias. E logo após pastor Braga, eu substituí o pastor Silvestre, um gigante. Não é o Silvestre, um gigante, um homem que para ele não existia barreiras, obstáculos. Mas a convenção é você que tem que ir. E eu vi. Interessante, pastor Josimar, pastor Silvestre, lembrando aqui que o senhor fala num gigante, né? E era um homem que era tão intenso em suas pregações. Eu não tive presente nesse episódio, mas conta-se que na região aqui, uma festa na época em que ele pastoreava pela região aqui, inclusive auxiliando o pastor Braga, pregando em uma determinada festa, a pregação foi tão intensa e ele com aquela voz tão forte que tinha,
fez com que os microfones, na verdade, os fones do som arrebentassem. Isso é marca do pastor Silvestre. Mas é muito interessante se ouvir a voz do homem de Deus. Ouvindo alguns irmãos relatarem, falarem, que quando da jubilação do pastor Braga, ele já dizia: pastor, para certo para cá, é aquele negão lá de Bacabal. Mas não daria certo ter saído de Bacabal direto para Santa Luzia. Isso aqui é coisa de Deus, que não adianta argumentar. Eu tive que passar por Maracassumé para vir para Santa Luzia e já estamos com esse tempo. E quero dizer uma coisa para você. Santa Luzia, agora eu digo uma palavra do pastor Braga. Me agrada até do Batatal. Me agrada até do Batatal. Mas muito bem, mas com a ajuda de Deus, o companheirismo dos irmãos, quando nós chegamos em Santa Luzia, foi uma festa. Chegamos aqui por volta de 6 e pouca da manhã. E por sinal, ontem eu falei na igreja, a irmã que me conduziu de Maracassumé para Santa Luzia, a Covid foi só um mês, né? O período agora da Covid, ela descansou no Senhor, já está na glória, irmã Nancy Frois. Muito bem. Aí chegando em Santa Luzia, os irmãos com aquela alegria, coração aberto, e olhando, digo, rapaz, parece que esse branco aqui gosta de nego mesmo. E parece que é verdade mesmo. Mas nós empreendemos o primeiro trabalho de construção, que foi ali o departamento DVD, a parte de cima. A dificuldade grande, teve algo que me marcou ali. É um desafio. E naquela luta, recém-chegado, houve um dia que o pedreiro disse: vamos parar o serviço por falta de cimento. E aquilo doeu. E eu chamei ele. Parece que ele estava querendo caçar a conversa dele. Eu chamei, vem pra cá, sentamos ali no banco da praça, tu vai ver o milagre que Deus vai fazer. Mas eu não sabia, não tinha a mínima ideia o que era. Mas Deus me impulsionou para isso. Eu estou sentado ali, junto com o pedreiro. Aí vai passando o irmão Herbert, filho do irmão Josué Gomes. Aí eu gritei: Herbert! Ele voltou, de moto. E digo: me leva ali. Passei a perna na cara da moto dele. Aí nós somos um comércio de um amigo, não é crente ele. Na hora que cheguei lá, foi aquela alegria. Pastor, e o que foi, pastor? Eu digo: olha, estou aqui. Aí eu contei para ele. Ele me disse: está faltando quantos sacos de cimento? Eu digo: não, vamos lá. Aí ele foi comigo lá. Chegou lá, ele perguntou para o pedreiro: quantos sacos de cimento falta aqui para concluir a obra? Ele disse: pastor, vai apanhar o cimento lá no comércio tal. Isso aí me impactou. Impactou muito. Há outro momento interessante também, na mesma construção, o teto. E agora, como é que nós vamos fazer? A renda muito pouca e uma obra um tanto cara. Mas a amizade é coisa muito boa. Aí, na época, estava sendo prefeito lá em Maracassumé, irmã Elisa, eu liguei para o Manel. Manel, nós estamos aqui com a construção, coisa e tal, estamos precisando de madeira. Ele disse: mande fazer o orçamento. Fizemos o orçamento, passei para ele. Semana seguinte chegou um Mercedes carregado de madeira. E graças a Deus. E daí para aí pronto. Aí Deus abriu as portas. Graças a Deus, como falou o pastor Rubens, nós estamos presentes em quase todos os bairros da cidade. Aonde nós já temos um trabalho já estabelecido, nós temos terrenos, para que você tenha ideia, nós temos lote na Santa Maria, no Cisto da Sucam, aqui no São Vicente, Senhor Dias, né? Senhor Dias, lá na Matadouro, lá na Vila Isabel, para construir em nome de Jesus. E vamos construir em nome de Jesus. Sozinho? Não. Nós, a igreja, junto, parceria, as pessoas amigas também têm sido muito solícitos para com o trabalho do Senhor Deus. E nós só temos motivo para agradecer. Outra coisa interessante, pastor Rubens, que me alegra muito,
é ver vocês, nós vimos no começo, como surgiu, coisa e tal, ajudando, suportando, momento de puxarrão de orelha, coisa e tal. Quando há necessidade, é claro que o pai tem que dar Mas agora eu vejo vocês aí, sentar ladeado e ver vocês pregando, isso é motivo de alegria, de contentamento, de gozo. Fico muito feliz com você. Outra coisa que me alegra muito é ver esses nossos jovens. Graças a Deus que nós temos estimulado, e hoje a gente vê a quantidade de jovens estudando, se formando. Isso é coisa muito boa. A igreja é uma boa, senhor. A igreja avançando. E precisamos avançar, todos nós precisamos avançar. E quero dizer para você que parece que a igreja de Santa Luzia vai ter que me aturar um pouquinho mais, que eu não estou com muita vontade. Estou com vontade de sair daqui para o Batatal. Aí o senhor disse, fale baixo. Bem, meus irmãos, é maravilhoso, né? A gente relembrar, trazer tudo isso à memória aqui, quanto a obra de Deus e o que Deus vem fazendo com a sua igreja, através da sua igreja ao longo dessa história. O tempo aqui é pouco demais, né? Para tantas coisas boas que a história da Assembleia de Deus em Santa Luzia comporta. Mas, pastor Josimar, para finalizarmos aqui, já está quase com meia hora aqui de conversa. Já passou muito rápido. E vamos caminhar aqui para os finalmente. Deixa aí, senhor, uma palavra sua, como nosso líder, como nosso pastor, como anjo da igreja, né, para esta data e por esta data muito especial na igreja, sua palavra de felicitação, sua palavra de instrução, sua palavra de pastor. Fique à vontade. Amém. 65 anos, lutas, dificuldades, momentos tensos, barreiras. Talvez que os pioneiros, aqueles que começaram com os primeiros tijolos nesta construção, muitos deles já não existem mais. E outros talvez que deixaram de prosseguir na caminhada, outros já estão aguardando o chamamento para o descanso eterno. Mas certo é que a obra cresceu, o trabalho cresceu, está como está. Muitos colegas pastores passaram por aqui, pastores de igreja, pastor presidente, como pastor auxiliar. E hoje somos nós. O momento é nosso, a vez é nossa, a oportunidade é nossa. Nós temos que deixar o nosso legado também. Enquanto existir esta geração, quem é que vai esquecer do pastor Braga? Dos ensinos do pastor Braga? Aí de outros que passaram por aqui, pastor Zé Gomes, pastor Francisco de Melo, e alguns irmãos chamam pastor Francisco de Melo, pastor Mesquita, pastor José Gomes, já falei, e outros, do Silvestre, Rodrigues Salles, pastor João Carvalho, que é filho desta igreja, e tantos outros. Mas a oportunidade é nossa, o momento é nosso. Então vamos fazer de tudo para deixar um legado também. E que Deus, pela sua bondade e graça, continue nos assistindo, nos ajudando. Não só nós como igreja, mas nós como igreja, nós como cidadãos luzienses. Porque a cidade estando bem, isso aqui é interessante, a cidade estando bem, todos nós estaremos bem. A cidade progredindo, todos nós acompanhamos este progresso. Me chama muito a atenção, quando um benefício chega em um bairro, aí os moradores começam a ajeitar a casa, coisa e tal. Quando a igreja constrói um templo lá no bairro,
que pela bondade do Senhor Deus, os nossos tempos são até de certa forma bem agradáveis, estruturados. Aí você vê os vizinhos começam também, isso é muito bom. Né? Um incentivo que ocorre naturalmente. Justamente, é um incentivo natural, né? Não é nada forçado, não. E quero deixar para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, é o que diz Jeremias 33:3. Eu sempre digo para a igreja aqui em Santa Luzia, quando eu estiver já na glória, aí muitos vão lembrar, será que era o versículo do pastor Josimar? Eu estou lembrando da história do Orlando. Orlando aqui é Israel, né? O pastor Rubem tocou nesse assunto. É um momento de descontração aqui. Nós estávamos construindo o templo lá na Nova Santa Luzia, Betsaida, né? A Betsaida, a congregação Betsaida. Aí um momento lá, o irmão João, isso aqui, pastor, o que o Orlando está dizendo. Aí me aproximei, disse, o que foi? Diga aí, Orlando. Ele disse, tá, pastor, estou dizendo aqui que daqui a uns tempos vamos perguntar, quem foi que fez essa calçada? Aí vão dizer assim, foi o pastor Orlando. E quem era auxiliar dele? Era o finado João. Matou logo o João. Aí eu achei interessante, digo, Orlando, e o que vão dizer quem era o pastor? Ele, só eu. Aí ele terminou dizendo, o pastor era o saudoso pastor Josimar, me matou também. Menino boa de cara. Bom, muito bem, mas voltando para o versículo, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que Deus, pela sua infinita bondade e graça, abençoe cada luziense, abençoe cada um de nós para a glória de Deus Pai. Pastor Rubem, Deus abençoe você cada vez mais. Esse ministério, que é o ministério, essa obra magnífica, e é sempre muito bom, né? É se propagar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos à luta, e vamos andar juntos, ombreados, porque as mãos do Senhor, aonde tem união, onde o Senhor está presente. Deus abençoe. Deus ordena a bênção, né? Em nome de Jesus. Pois bem. Amém! Pois graças a Deus, meus irmãos, estamos concluindo esta segunda parte e última dessa entrevista, né, de comemoração aos 65 anos da Assembleia de Deus de Santa Luzia. E quero aqui nessa conclusão agradecer a Deus pelo privilégio de servir ao Senhor junto a este homem de Deus, que Deus graciosamente me deu a honra, o privilégio de ser introduzido no Santo Ministério, na autorização e na ordenação, através do ministério deste homem de Deus, que para mim é algo excepcional, pois quem conhece pastor Josimar, tanto no contexto pessoal da igreja local, quanto convencional, sabe, e eu vou falar isso aqui sem nenhuma demagogia, do peso e também da grandeza que tem o seu nome nesses dois contextos. E isso para mim não é pouca coisa, não. É muita coisa. É Deus que faz isso. E eu me sinto muito feliz. Eu, na verdade, me sinto no lugar certo, ao lado das pessoas certas e fazendo a coisa certa, que é a obra de Deus, e principalmente no tempo certo, que é o tempo de Deus. E quero aqui também trazer à memória os nomes dos nossos companheiros, que junto a este homem de Deus somam forças, dão as mãos e contribuem para o avanço da obra do Senhor nesta cidade, e que também estão tendo o privilégio de construir essa história, o que é muito honroso para nós. E faço referência ao nosso pastor Eraildo Torres, que coordena a área 2, pastor Oswaldo Vieira, que coordena a área 3, pastor Leonardo Carvalho, que coordena a área 6, pastor Jeremias, que coordena a área 8, pastor José Filho, que coordena a área 7, e também a área 4, né? Que ficou sem o seu líder, que foi transferido da área 4 para 6, foi o pastor Leonardo, que estava lá o pastor Gils, que, para a glória de Deus, assumiu o campo na Siquel,
mas é também dos nossos companheiros que construiu durante esse tempo conosco também essa história e vem construindo. E fazer referência aqui também ao nome do pastor José Jarleilson, que eu chamo ele de primeiro imediato. Está sempre ao lado do nosso pastor Josimar, coordenando com ele a área 1, né? Tem sido um amigão, é um amigão, sempre prestativo, sempre do lado, sempre disposto. E aqui não poderia deixar de fazer referência às nossas companheiras, que sem elas nós estamos mortos. Verdade. Tem sido verdadeiras amigas, né, e guerreiras, como diz a Bíblia mesmo, né, a auxiliadora idônea ao nosso lado, sofrendo conosco, se alegrando conosco e cumprindo conosco o propósito de Deus. E preciso também mencionar o nome delas, né? Missionária Ida, esposa do nosso pastor Josimar, missionária Iris, esposa do pastor Eraildo, missionária Socorro, esposa do pastor Oswaldo, missionária Aurilene, esposa do pastor Leonardo, missionária Eliane, esposa do pastor José Filho, missionária Geisa, esposa do pastor Jarleilson, missionária Francilene, esposa do pastor Jeremias, e não poderia deixar de falar sobre a minha rainha, né? Missionária Ozelita, que embora hoje distante em razão de algo muito intenso que ocorreu com a família, mas Deus está dando graça, e que Deus abençoe ela aí onde está, nesse momento, junto à família, sofrendo e vivendo essa realidade, mas sendo confortada por Deus também. E agradecer ao Senhor por esta igreja que tem sido, como disse o pastor Josimar, uma igreja que tem nos abraçado, que realmente tem, eu diria, acolhido com amor, recebido com apreço aquilo que Deus dá para a sua igreja, que são pastores, né? Porque a palavra de Deus mesmo diz: eu é quem vos darei pastores, para que lhe apacentem o meu povo com inteligência e consciência. E isso a Igreja Assembleia de Deus em Santa Luzia tem sabido, tem de fato se colocado e se portado de uma forma a considerar e a receber com gratidão que Deus tem entregado para ela. Então, parabéns à Assembleia de Deus em Santa Luzia, parabéns a todos os nossos irmãos, desde as crianças aos anciãos, que a boa mão do Senhor continue sobre todos nesta igreja, sobre toda a liderança do nosso pastor, e que continue o Senhor levando a bom termo essa história bonita, promissora e próspera, até Ele voltar, para nos arrebatar, aonde a nossa missão aqui vai cessar. Então ficamos por aqui. Se fosse para ir para 1 hora, tinha conversa aqui, tinha muita coisa para falar, mas em razão do tempo a gente precisa parar por aqui e agradecer a Deus por tudo isso. Parabéns à Assembleia de Deus em Santa Luzia. Agradecido ao Senhor por esta oportunidade, por essa honrosa oportunidade de estar aqui com o nosso líder, com esse momento descontraído, alegre e, eu diria, muito importante também para a história da Assembleia de Deus em Santa Luzia, que é o objetivo dessa nossa homenagem aqui neste canal. Então, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, divulgue e venha ser instrumento de bênçãos também nessa história da Igreja Assembleia de Deus em Santa Luzia.